Rodrigo Santoro é um ator brasileiro que nasceu em 22 de agosto de 1975, na cidade do Rio de Janeiro. Ele começou sua carreira artística na televisão brasileira em 1993, onde fez sua estreia na novela Olho por Olho. Além de atuações em grandes dramaturgias brasileiras entre filmes e novelas, Santoro conseguiu trilhar, no começo dos anos 2000, uma carreira de sucesso no cinema internacional, em grandes produções americanas e europeias. Fala, meus haters! Estamos aqui, Vini Show, para falar de uma estreia de um outro quadro, Vini Boy, que é muito parecido com um quadro que a gente já tem internacional, que se chama Filmologia. Só que esse se chama o quê? Trajetória, Saulão. Exatamente, porque a gente precisa dar uma diferenciada dos nossos artistas nacionais, né? Isso. E a gente precisa prestigiá-los também, né? Porque Sim. são ótimos, excelentes atores. E atrizes. Eu sempre falo isso. O brasileiro, naturalmente, ele tem aquele complexo de vira-lata. Só o que é dos outros é interessante. Porra, mas a gente tem vários artistas, né? Atores famosos que são muito bons. Esse que a gente vai falar agora é sensacional, a versatilidade desse cara. Quem que nós vamos falar, Vini Boy? Eu gosto muito dele. É o Rodrigo Santoro. Sou Rodrigo Santoro. Mas antes de qualquer coisa, Saulão, primeiro se apresente para o nosso público. Eu sou o Saulo Santoro. E eu sou o Vinícius Santoro. E esse é o canal? Plot twist. Então bora de vídeo. É nóis. É isso aí, pessoal. Vamos falar agora da trajetória de Rodrigo Santoro. Esse cara, ele é sensacional. Então, nós já não perde... A minha maior dúvida sobre a vida desse cara, Saulão, é Rodrigo Santoro ou Rodrigo Santoro? Não sei. O que for melhor pra você, você vai falar. Entendeu? Tá, então já deixa o seu likeão, se inscreve no canal, porque esse negócio vai ser bom. Esse cara aqui, ele merece. E ele tem uma trajetória fantástica que vocês vão ver a partir de agora. Exatamente. Ele já começou lá atrás, Vini Boy, em 1993, com uma novela chamada Olho por Olho. Você assistiu? Não. Olho por Olho é uma novela que os caras tinham um super poder, que o olhinho deles ficava brilhando assim. Era tipo o precursor dos mutantes. Ah, que é ruim. Mano, né? os caras levavam 13 horas pra poder fazer o olhinho ficar vermelho e o outro azul. E, mano, na época eu achava que era sensacional essa novela. Você lembra dessa novela? Lembro, eu era criança e eu achava que ela tinha feito um bom sucesso. Aí depois descobri que ela foi um fracasso, que, mano, não tinha audiência nenhuma, todo mundo odiava. Aí depois ele veio com Pátria Minha, em 1994. Ele fez um personagem lá que se chamava Nando, que foi a primeira novela dele nas 8. E aí, em 1995, ele veio com uma novela que realmente deu um boom. Como que é o nome da novela? O nome da novela, Saulão, é Explode Coração. Essa deu um boom. Lembra do Cigano Igor? É, essa daí Cigano Igor, entendeu? E aí na novela ele vivia um cara que ele se apaixonava por uma personagem. A personagem se chamava Beth, né? Que era 20 anos mais velha que ele, né? 20 anos mais velha e tinha uma polêmica na época, né? Porque esses relacionamentos assim, ele era bem novo. E tem uma característica interessante nesse Explode Coração, que a Glória Pérez, ela recentemente tinha perdido, né, a filha dela. E aí foi a primeira grande novela dela, foi a primeira grande produção dela depois de tudo que aconteceu. E ela fez um negócio onde ela falava no final sobre as mães da Cinelândia, que perdiam os filhos, né, quando eles... por algum motivo eles ficavam desaparecidos, né? E aí ela anunciava na novela das 8. E isso trouxe muito resultado porque muita gente foi achada na época. Então isso foi bem legal, né? Dessa época aí que marcou. E aí depois, Vini Boy, em 1997, teve uma outra novela que se chamava o quê? O Amor Está no Ar. Você lembra da abertura? Não. Love is on here, ever look around. Essa musiquinha, que legal. Love is on here, era mais ou menos isso. Eu tinha 7 anos na época, por isso que eu não lembro. Ah, mas eu lembro, né? Eu Você é assistia. mais velho, né? Tinha uma... Não, 2 anos, né? Mais velho. E aí o Rodrigo Santoro vivia o aviador Léo. E aí a personagem principal dessa novela conhecia um outro cara que ela falava que era um extraterrestre, um tal de João. E que tinha abduzido ela. Mano, e no final o cara era um extraterrestre de verdade e tinha abduzido ela. E antigamente as novelas faziam maior sucesso, era um bagulho meio tosco, né? Mas eu gostava, mano. Eu achava muito louco. E aí, em 1999, Suave Veneno. Já lembra de Suave Veneno? Eu lembro vagamente. Ele era Eliseu, um artista plástico que tava com a carreira quase afundada, e na hora que ele tava pra se matar, aí uma personagem lá que acho que era da Elizabeth, não, esqueci o nome dela. É uma personagem lá famosa, uma atriz famosa, pega ele, leva pra casa e dá de mamar pra ele, cuida do menino e é isso aí. E aí, depois em 2001, ele fez uma novela muito boa que se chama Estrela Guia. Eu era apaixonado por quem? Pela Sandy, né? Era uma vez uma casinha no meio do nada, com sabor de chocolate. Nossa, isso daí é marcante. E aí ele vivia um papel de um cara chamado Carlos Sanches. E aí ele queria pegar a Sandy pra poder pegar a herança dele, entendeu? E aí, Vini Boy, já consolidado, o Rodrigo Santoro, ele fez
a última novela dele antes de um hiato muito grande, onde ele ficou muito tempo sem fazer novela, que foi Mulheres Apaixonadas. Que aí teve relevância, né, Solon? Mulheres Apaixonadas, meu Deus do céu. Uma das melhores novelas da Globo, né? Meu Deus do céu. E ele era casado, né? Só que ele tinha uma prima, que ele gostava muito da prima, que era a Camila Pitanga. Tinha um fogo danado. E essa novela é que tinha a Doris. Lembra da Doris? Eu lembro da Doris, que maltratava os seus... Você viu aquela revista Doris para Menores? Não. Então tá bom. Mano, Regiane Alves. Meu Deus do céu. Aquela tia de bonitinha, ela tinha de maldosa, né? Entendi. Ela maltratava os avós, lembra? É. Mulheres Apaixonadas. Era nessa novela que tinha o Dan Stubach, que ele dava uma raquetada na Helena Rinaldi? O pior é que ele tem uma cara de anjinho. E tipo, você não imagina que aquele cara vai ser tão mal. Só que daqui a pouco ele faz a cara de anjinho e pega a raquete. A Helena Rinaldi só sofreu, senhor. Mano, era do mal, hein? É, bem do E mal. tinha uma repercussão que ela falava que ela passava na rua e a galera, meu, denuncia seu marido. Não deixa isso acontecer, não. E os caras querendo pegar ele. Mano, era muito louco, hein? Mesmo, os caras queriam pegar ele na rua, né? Essa novela teve uma baita de uma foi repercussão, uma né? repercussão. E aí, Vini Boy, ele ficou muito tempo sem fazer novelas, sem participações na dramaturgia brasileira. E aí ele voltou em 2016, né, marcando sua reestreia nas produções brasileiras com uma novela que se chamava... Velho Chico. E Saulão, vou falar pra você, eu tava sem assistir novela há muito tempo. Só que eu chegava do serviço e minha mãe tava assistindo. E eu comecei a acompanhar a história, né? E ele fazia um fazendeiro, Saulão. O cara é bom no papel. Ele tinha voltado, acho que ele só tava atuando lá fora. E voltou pra atuar no Brasil. Ele já tava topzera, né? Já tava bravo. E aí ele era o Saruê. E aí depois ele deu lugar na segunda fase pro Antônio Fagundes, né? Que levava o personagem se chamava Frânio. E aí, Vini Boy, vamos falar um pouquinho agora da trajetória do Rodrigo no cinema, né? Que é igualmente rica à dramaturgia brasileira, né? Em 2001 ele fez Abril Despedaçado, né? Que é uma história que se passa em 1910, que fala sobre vingança e tal, sobre o Nordeste brasileiro. E aí depois, nesse mesmo ano, em 2001, ele fez Bicho de Sete Cabeças. Você já assistiu? O Bicho de Sete Cabeças é aquele que ele é internado, né, Saulão? Exatamente, porque é baseado num livro, numa história real, de um menino que ele foi pego fumando maconha e o pai naquela época achava isso um absurdo, internou ele. E ele e injetavam ele cheio de drogas porque achavam que ele tinha problema e ele tentando sair. É um filme muito bom. E ele é perturbador, esse filme aí. Ele é perturbador. Você assiste, ele é perturbado. E aí, em 2003, Vini Boy, ele veio com um canhão, que foi... Carandiru. Mano, esse daí... E o legal pesadíssimo, é né? pesado, e o legal é que você meio que entra, né? Você vê como era a penitenciária. A vida dos presos, né? É, exatamente. É um livro baseado na história do Drauzio Varela, né? Que é um médico muito famoso, que tem várias participações na Globo e tal. E durante as visitas dele, ele fazia vários relatos. E dentre esses relatos, né, tinha um travesti, né? Que é vivido pelo Rodrigo Santoro, né? Que casa na cadeia. E é uma história, além dessa história, tem várias outras histórias, né, que até preceder aquele massacre que teve, né? E deixa eu só contar uma curiosidade, Solon, que o Carandiru era uma cadeia muito elogiada até lá fora, ela servia como exemplo para as cadeias lá de fora, só que aí foi tendo uma superlotação e aí foi virando uma bagunça até ter aquele massacre, né? E por fim a destruição. Sim. Exatamente. Então foi um filme de grande sucesso, né? Teve grande repercussão. E aí o Rodrigo Santoro começou a se aventurar para poder fazer coisas internacionais. E aí em 2003, Vini Boy, ele fez uma pontinha onde? Ele fez uma pontinha no Panteras. Panteras detonando, né? Só que ele foi criticado por quê, Solon? Porque ele não tinha fala. Ele era um surfista, aparecia assim, ó. Ele falou que ele gravou uma fala, só que os caras cortou a fala e não apareceu. Os caras falaram, essa é carreira internacional desse maluco? Pelo amor de Deus, né? Começou a criticar o mano. Só que aí ele pegou em 2006, ele falou, 3 anos depois ele veio com o quê? 300, Saulão. Leônidas, Esparta, Aú! E ele era quem? Nada mais, nada menos que quem? Quem? Xerxes. Xerxes? É. Eu não lembro o nome do vilão, mas eu lembro que ele era muito bom. Ele era Xerxes, o vilão. Inclusive, que é aquele cara gigante, né? Exatamente. A face, ele mudou totalmente, né, na maquiagem. Nossa, ele era careca, né? Cheio de brinco. Tinha uma voz grossa, né? Era muito louco. E ele fez a participação nesse filme no primeiro 300, né? Que foi em 2006. E no segundo 300, que foi em 2014, né? Ah, foi bom o segundo? Que eu não assisti. Ah, não Tinha que voltar, né, meu? Né, mas teve aquele jeito, né? Aquela testosterona, aquele povo sem camisa, aqueles slow motion. Ah, vale a
pena, né? Zack Snyder, né? É o diretor, então. É isso aí. E aí depois ele vem em 2008 com Red Belt. Depois Não É Por Acaso em 2007. Depois ele fez o Che, né? Que conta a história de Ernesto Che Guevara em 2008. E em 2009 ele fez um filme que não foi tão relevante, a gente nem citou, né? Nos filmes do Jim Carrey, né? Que é O Golpista do Ano. Que é uma história baseada em fatos reais, né? Sobre um homossexual que dava golpes em todo mundo. E aí o Jim Carrey, em um determinado momento, ele aparece ao lado de Rodrigo Santoro. Eles fazem um casal, né? Esse filme ele não teve muita repercussão. 2011, Heleno, conta a história de um jogador de futebol lá do Botafogo, que era um cara que tinha uma notoriedade muito grande, só que ele foi enlouquecendo, acabou numa ala psiquiátrica, né? O que esperar quando você está esperando em 2012, que eu não assisti. E em 2015 tem um filme que eu assisti no cinema. Ah, é? Que em inglês se chama Fox. Em português, Golpe Duplo. Bem nome português, né? Golpe Eles Duplo. mudam, né? As coisas. Não sei pra quê. Will Smith e Margot Robbie, né? Que eram os golpistas lá. E aí ele aparece lá, faz uma pontinha como Gariga, né? E é um filme mais ou menos, tá? Aquele filme de Sessão da Tarde, né? É. Em 2015 ele fez os 33, que conta a história do Chile lá, do pessoal que foi soterrado, né? Dos mineradores, que ficaram vários dias soterrados, né? É uma baita de uma história. Em 2016, o Vini Boy, ele fez um filme excelente, qualquer. Em 2016 ele fez Ben-Hur, Saulão. E ele era nada mais, nada menos que quem? Que Jesus Cristo. O Filho do Homem, né? Do homem. E ele fez um baita do papo, porque ele parece Jesus, né? Você olha pra ele assim e fala, mano, esse Mas cara já tem o parece Jesus, estilinho, né? né? Ele já tem o Ele estilinho. tem o estilo de Jesus. Mas você já viu Jesus? Como que você fala que ele parece Jesus? Ah, porque eu acho que Jesus era assim. Bonitão. Eu acho que Jesus era mó bonitão, assim, ó, que nem ele, entendeu? É verdade. Em 2017, ele fez Pelé, né? O nascimento de uma lenda. E ele era o Pelé? Não. não. Era um dos treinadores lá, assistente, sei lá. Ah, então tá bom. Depois, em 2018, ele fez um tradutor. Em 2020, ele participou num filme do Michael J. Fox, que se chama Power. Power. Michael J. Fox. Ele toma as pílulas, eles ficam com superpoderes e tal. E aí, de forma bem resumida, né, e não tão resumida, essa é a trajetória do Rodrigo no cinema. E daí agora nós vamos falar das séries, né? Mas antes disso, o que a gente precisa fazer? Pedir o like, se inscrever e compartilhar, né? Eu tenho certeza que você tá gostando. Se você chegou aqui, você tá gostando. O mínimo que você tem que fazer é deixar o like. Ajuda nós, pelo amor de Deus. Ajuda. E outra coisa, valoriza o artista brasileiro. Entendeu? Isso mesmo. Eles precisam ser mais reconhecidos. A gente tem uma mania de reconhecer só a gente lá de fora. Olha só o quanto de coisa a gente já falou desse cara e ainda tem mais coisa pra fazer. Coisa aí, entendeu? Exatamente. E grandes produções, né? Exato. Grandes produções, grande relevância, né? Não é qualquer coisa. Então deixa o seu like, curte e compartilha. E agora eu vou falar das séries que ele fez. Que Isso. são igualmente famosas, viu, Vini Boy? Ele fez algumas séries assim sensacionais. Já vamos começar no BR. Ele fez uma série que eu acho sensacional, que é a Hilda Furacão. Sério? Eu nunca assisti a Hilda Furacão. Ana Paula Arósio tá, ó. Primeiro papel dela. Eu ia falar que você é novinha. apaixonado. Era apaixonado. Sou apaixonado pela Ana Paula Arósio. E aí ele fazia um papel de um frei, né? Que ele tentava evitar de ter contato com ela, mas, mano, era a Hilda Furacão, né? Ah, entendi. Ninguém ia resistir, né? 1998. Aí ele fez uma pontinha numa sketch dos Normais. Que era bem legal os Normais. É, bem legal. E teve uma novelinha bem legal, Vini Boy, em 2005. Eu lembro muito bem do personagem dele, que é Hoje é Dia de Maria. Eu não sei o nome, mas a figura, assim, ficou muito marcante. Porque nessa obra, eram umas coisas bem caricatas, assim, bem, assim, pareciam bem teatrais, né? E ele tinha uma caracterização, assim, bem teatral. Eu gostei muito dessa novela, eu assisti, inclusive. E aí, Vini Boy, ele vem com a carreira internacional em 2006. Com qual? Ele vem em Lost. Na segunda temporada ele já chega chegando, né, Salão? Ele participa muito? Eu não lembro. Ah, ele tem um episódio que ele é bem... É um episódio focado só nele, né? Nele e na esposa dele, que eles... Um acaba... traindo o outro, né? Por causa de dinheiro, porque o dinheiro é perigoso. Dinheiro corrompe, né? É, e aí os dois acabam morrendo. Ah, é? Não. De verdade, eu não lembro disso. Inclusive, ele é enterrado, eu não sei se é ele ou se é a namorada dele, é enterrado vivo, porque eles comem uma fruta lá que deixa o cara meio, tipo, em stand-by, tá ligado? E aí enterrado meio que vivo. Você se decepcionou assistindo Lost? Ou você Não, se eu gosto até hoje. É? Mesmo com o final tosco? Eu não achei tão tosco assim, não. Ah, então tá bom. Só que aí, em 2016, ele veio com um canhão. Puta, essa era pra ser a melhor série de todos os tempos. Que, inclusive, tem a participação dos Nolan. Não o Christopher Nolan, mas acho que a mulher do Nolan. Que você me indicou e até hoje eu não assisti. Se você for assistir, assiste a primeira temporada que quebra todas as mentes, né? Que é Westworld. Mano, tem o Anthony Hopkins no rolê, né, velho? Não é qualquer coisa.
Entendeu? tem o Rodrigo Santoro. Tem a mina lá do Creed. Como que é o nome dela? Esqueci o nome dela. Eu também não lembro. A mina que faz o Creed, ela tá lá. Mano, tem muita gente, assim, boa, né? E o Rodrigo Santoro, ele tem um papel de relevância, que ele é um cowboy que aparece lá e tal. E ele... Mano, eu não vou entrar muito em detalhes, porque se algum dia alguém quiser assistir, mas o Westworld, infelizmente, ele foi cancelado, tá? Ele teve 3 temporadas. A primeira foi sensacional, tipo 10. A segunda caiu muito, então... tem o Ed Harris também, viu? Nessa série, só pra você saber. Aí, na segunda caiu muito, foi pra 7. A terceira eu nem assisti, porque falaram que tipo era de 6 pra baixo. E aí eles cancelaram a última. Mas assim, o papel dele era sensacional, né? Já pensou ele atuando com o Ed Harris? Ele atua. E aí, ele fez recentemente, em 2022, sabe o Professor da Casa de Papel? Sei. Você assistiu a Casa de Papel? Eu assisti. A primeira e a segunda temporada. Que é o que importa. Que é o que importa. Né? Depois você esquece, porque não existiu. Aí eu parei, nem assisti. Exato. Parou onde tava bom. Parou onde tava ganhando. Quando o professor era legal. E aí ele fez ele fez uma série, recentemente, tá na Amazon Prime, que se chama Sem Limites, né? Que ele faz o papel de um cara que se chama Fernão Magalhães, né? Que é histórico, né? E não sei qual o grau de repercussão, porque eu sei que o investimento foi muito grande. Só que eu não sei se teve o retorno necessário, porque eu ainda não tive tempo de assistir, né? Porque é muita coisa. Mas eu quero ainda assistir porque eu quero prestigiar, né? Nosso ator brasileiro. E tem um que eu não vou assistir, desculpa, Rodrigo, né? Que é o Wolfpack, né? Que é daquela época lá do Teen Wolf, né? Que conta aquela história dos lobos. É bem, sei lá, ele vai participar desse filmezinho aí? Sabe o Teen Wolf? Você... Aí os caras meio que fizeram um spin-off, aí depois ele falou que não é um spin-off na entrevista. Não é spin-off não. Só teve o diretor e é bem parecido, mas não é. Aí contou uma história totalmente diferente. E aí ele é um cara lá que ele é dedicado à proteção ambiental, ele faz o papel do Garrett. Ele não vai se virar lobo? Não, acho que não, né? Mas também não sei, não vou conferir, Rodrigo. Desculpa, essa eu vou passar. E fora tudo isso que a gente já falou, Vini Boy, ele ainda teve participações em dublagens. É um cara muito versátil. O que ele fez na dublagem? Ele fez Stuart Little, Solon, em 1999 e em 2002. E depois ele ainda fez, né, em 2012, né, o Túlio, naquela animação muito famosa que é do Rio, né? E recentemente ele fez um que em 2019, uma outra animação que se chama Klaus. Ele fazia o Jasper. Você assistiu Klaus? Não. É muito bom, viu? É uma animação muito boa. É aquela de Natalzinha assim e tal. Aí eu fiquei muito relevante, porque eu também não sou muito fã de animação, eu também tá? não curto muito, né? Mas um dia eu tava sem nada pra fazer, coloquei na Netflix, assisti, gostei pra caramba. Uma história bem triste, assim, mó legalzinho. Legal. Então, assim, e fora isso, ele ainda tem muito, a carreira dele na dublagem é muito extensa. Aqui a gente colocou só os principais, só pra você ver o nível do cara. É, que é brabo. Dubla, atua, daqui a pouco ele vai ser diretor. Daqui a pouco você vai ver cantando, dançando, porque o bicho é brabo. É brabo. Então é isso, Vini Boy. Chegamos ao fim aí do nosso primeiro quadro desse novo que nós estamos estreando, Trajetória. Exatamente. Rodrigo Santoro. Deixa o seu like, deixa a sua sugestão. Nós já temos alguns nomes que nós vamos fazer, né? Obviamente não vai faltar na lista. Mas se você lembrar de alguém que você gostaria, já coloca aí. Pra gente já ir se programando, né, Não é não? Pra lançar um novo vídeo. É isso aí, galera. Deixa seu like e é nóis. Tchau!